Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando neste domingo, dia 6 de junho, com a nossa Academia Espiritual. Retomamos hoje o 10º domingo do tempo comum, né? Já na semana passada retomou-se o tempo comum e aí então agora a igreja começa essa catequese, continua aliás, né? Essa catequese comum de cada semana, de cada domingo, nos colocando nos mistérios da pregação, do anúncio do reino feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então à palavra de Deus, ao Evangelho deste 10º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o texto do Evangelho de hoje pode ser dividido em 3 partes. 2 estão interligadas, né? Aquela primeira parte, onde os familiares de Jesus estão à sua procura e querem agarrá-lo e levar embora, porque dizem que ele está fora de si. Depois nós temos a terceira parte, onde então vão dizer para Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. A realidade da família de Jesus, que não entendeu a sua obra, a sua missão. Com certeza muitos desses parentes estavam vendo que Jesus
fazia tudo diferente do que era comum na religião judaica. Ele não dava crédito ao sábado do jeito que os chefes diziam. Ele conversava com os pecadores, ele comia com eles, ele modificava muitas das estruturas que eles estavam apegados. Então, para eles, Jesus estava fora de si, não é? E corria risco porque, com certeza, ele estava desobedecendo as leis da religião. De outro lado, a mãe e os irmãos de Jesus, como diz o texto, vão lá para procurá-lo, mas de uma maneira diferente. E Jesus aproveita isso para dizer que a família agora, os laços mais importantes, não são os laços sanguíneos, mas sim da escuta e da perseverança na palavra. Mas aí depois nós temos o ponto central do texto, onde Jesus discute com aqueles fariseus, doutores da lei, a respeito do tema do mal. Bom, temos a multidão que está admirada e até começa a pensar que Jesus possa ser o Messias. Temos a família que acha que Jesus está fora de si. E temos os inimigos que, por inveja, porque o povo está aderindo a Jesus, vai acusá-lo de blasfemo e de endemoniado. E principalmente essa questão aqui, o grande pecado que Jesus chama a atenção, dizer que Jesus estava possuído pelo príncipe dos demônios, o maior de todos os demônios, Belzebu. Eles estavam então transformando o que em Jesus era a encarnação de Deus, Deus que se fez homem para nós, encarnação da misericórdia de Deus para a humanidade, na encarnação do maligno. E isso, então, o Evangelho vai nos dizer, é o pecado contra o Espírito Santo. Jesus, como vimos no Evangelho, aponta novas condições para poder fazer parte da sua família, porque só aí entenderá quem ele é e justamente que ao invés de estar em conluio com o demônio, ele veio para libertar os homens das garras do mal. Então Jesus aponta as novas condições para fazer parte da sua família. Essas novas condições significa escutar a palavra e cumprir a vontade de Deus. O Evangelho ainda nos fala de dois grupos, um grupo que estava dentro da casa, os discípulos, e um grupo que estava fora. Aqui também nós podemos fazer uma leitura espiritual disso aqui. Os que estavam fora conhecem Jesus, seus parentes, mas não querem aderir a Ele. Hoje também existem muitos cristãos que pertencem a Jesus, foram batizados, mas não aceitam os ensinamentos, a vida que Jesus trouxe. E na verdade nós não podemos olhar isso fora tão longe de nós e nem acusar ninguém. Na verdade nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e perceber que muitas das nossas atitudes nos colocam de fora. Conhecemos Jesus, rezamos, fomos batizados, mas não aceitamos o ensinamento e toda a vida que Jesus propõe. A gente quer apenas pegar o que nos interessa, o que não vai nos causar incômodo. Então é preciso estar atento às palavras do Cristo para poder praticar. É assim que nós nos tornamos sua família. Atento às palavras de Cristo para poder praticá-las. Agora, no tema central do Evangelho, nós vemos o próprio Jesus dizer que não é possível que o demônio esteja dividido contra si mesmo.
Então, da acusação de que ele, Jesus, estava agindo em conluio com Satanás, com Beelzebul, pior ainda, porque é o príncipe dos demônios, Jesus vai dizer: se Satanás, se o demônio está fazendo assim, o seu reino vai ser dividido. E é claro que não há para isso. Mas por trás dessas palavras de Jesus, existe um ensinamento para nós, de que Jesus veio para libertar o homem. Jesus veio para trazer a salvação e nos arrancar das garras do mal, das garras de Satanás e de seus demônios. Por isso, Jesus usa aquela parábola do homem forte que guarda a sua casa. Jesus é este homem forte. Na liturgia deste domingo, na primeira leitura, fala do primeiro pecado, onde Satanás enganou o ser humano e este, deixando-se levar por este engano, pecou. Bom, agora Jesus é o homem forte que aprisiona Satanás e todas as potências do mal e vem para proteger a casa. Que casa é essa? A casa da nossa vida, a casa do nosso coração. Somente tendo Jesus conosco, Jesus em nós, é que nossa casa, nossa vida, nossa alma estará protegida para a derrota contra Satanás. Nós também, então, devemos combater todas as forças do mal, como Jesus fala e faz. Devemos nos unir a Jesus e, com o auxílio da sua graça, sermos vencedores. O próprio caminho eclesial, caminho da vida cristã, nos ajuda nisso. A nossa existência cristã começa onde? Na nossa vitória radical sobre o mal, sobre o pecado, no dia em que fomos batizados. Mas ela não para aí. Dia a dia vamos combatendo o bom combate, né? E é atualizada a força e a graça de Deus e a vitória sobre o mal, participando da vitória de Cristo. E como é que nós participamos da vitória de Cristo? Através da vivência das graças sacramentais, dos sacramentos que a igreja nos oferece, do tesouro da igreja, o tesouro de Cristo. Por isso, eu me alimento com o próprio corpo e o sangue de Cristo, eu encontro perdão para as minhas falhas e pecados, eu encontro a força no momento de sofrimento e dor. A minha vida, as escolhas que eu faço são consagradas a Deus através do sacramento da missão, seja o sacramento da ordem, seja o sacramento do matrimônio. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, derramado abundantemente, porque é essa força de Deus que nos faz compreender e viver a obra e a missão do Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos vai mostrar hoje que nossa vida unida a Cristo vencerá. Mas é claro, ainda temos um combate diário, constante, contra as ciladas e a proposta do mal. Mas nele, em Cristo Jesus, nós temos a força, a proteção, a luz e a salvação. E vamos agora à nossa academia espiritual. 3 passos para nos ajudar neste caminho de fortalecimento da musculatura da nossa alma. O primeiro passo, o alongamento. Começa então acendendo uma vela, se possível, invocando o Espírito Santo, pedindo a luz, a força, o calor, a graça do Espírito Santo. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Para o segundo passo, o aquecimento. Convido você, primeiro, a pensar. Pecando,
o homem tenha consciência de se tornar parte ativa de uma solidariedade no pecado. Então pense na realidade do pecado na sua vida e como isso te faz então unir a Satanás e se separar de Jesus. Ser solidário à ação do mal com o pecado. Reflita um pouquinho sobre isso. Se possível, leia a primeira leitura da liturgia deste domingo, 10º domingo do tempo comum, que é do livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo de 9 a 15. É o texto do primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva. Terceiro passo, treinamento. Faça hoje um exame de consciência. Perceba as obras do maligno na sua vida, a influência do mal e a força do pecado na sua vida. Faça um exame de consciência. Depois, faça um ato de contrição e de arrependimento. E se for necessário, proponha e procure um sacerdote para a confissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a sua paz e bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.